Irmãos, eu estava orando sobre um assunto que é muito corriqueiro para mim. Umas pessoas me procuram falando sobre o estado atual da igreja evangélica brasileira e me contam casos relacionados à sua vida espiritual, que foram feridas, que abriram seu coração para pastores, e depois esses pastores compartilharam aquelas informações que eram sigilosas, pessoas que foram feridas, pessoas que foram atacadas e não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, estão literalmente perdidas. Depois de um caso de escândalo, às vezes pensam que elas devem ficar ali porque elas estão tão amarradas com o conceito de igreja e de pastor no que tange a perder a salvação, porque a igreja se coloca assim, ela expressa de algum modo que ela é a grande redentora da salvação. E isso não é verdade. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Embora nós sempre enfatizamos que nós precisamos de uma igreja, nós precisamos de um pastor, todos nós precisamos de um pastor. Isso é verdade, de um lar espiritual, de orientações, de homens e mulheres de Deus ali nos orientando, um lar espiritual. E infelizmente é nesse contexto que muitas pessoas são feridas, porque a igreja deveria ser um lugar seguro, que é viver em comunhão, travar amizades, confiar em alguém, abrir seu coração para receber oração, até um conselho, se confessar. Isso é tão complicado. Confesso para quem? Quantas pessoas me perguntam sobre isso? E infelizmente, em certas tradições evangélicas, por exemplo, não existe um voto sacerdotal de confessor, da pessoa de fato poder confiar na descrição do pastor. Isso é muito triste, porque pessoas precisam alguém com que ela possa se confessar e achar alento e ter afirmação, do perdão de Deus no que tange aconselhamento, a pessoa se arrepender, sem pensar que os seus segredos mais íntimos serão vazados, compartilhados com a esposa do pastor, depois ela fala demais, vai passar para todo mundo. E aí, como é que nós vamos encontrar uma boa igreja? E eu volto a dizer, você tem que orar, tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda. E pessoas me perguntam sobre isso. Bom, David, eu posso ir para uma igreja tal, sei lá, batista? Existem centenas de igrejas batistas, como existem muitas igrejas batistas que estão doentes. Problemas internos, o seu ministério às vezes está comprometido com a política, ou a mulher do pastor manda em todo mundo, ou seja, perdeu a gestão, Então cria-se ligações, uma coisa muito doente. Então existem igrejas que estão doentes, famílias ficam doentes, empresas ficam doentes, e a igreja também passa por isso, e nós temos que orar por essas igrejas, Existem pessoas que dizem assim, mas eu tenho que ficar. É igual aquela namorada que diz assim, eu terminei com ele, mas ele depende de mim, ele precisa de mim, então ele me liga, e eu fraquejo, porque eu sei que sem mim... Irmão, você não é a salvação de ninguém, tampouco a sua igreja, tá? Você tem que se apegar a Jesus. Então, se a tua igreja está fazendo com que você fique doente, triste, rejeitado, magoado, ferido, a ponto de abandonar a fé, você precisa repensar se o lugar onde você está é uma igreja bíblica para cuidar da sua família, ok? A igreja precisa ser uma parceria, porque é os membros da família espiritual que estão ali. Você não pode frequentar uma igreja por causa de pressão. Pelo contrário, nós precisamos frequentar uma igreja porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então, ore ao Senhor, peça orientação para Deus, indicando uma igreja bíblica, onde você possa dar frutos, onde você venha encontrar irmãos que possam te ajudar na caminhada,
pastores de oração, pastores de Deus. Sei que isso não é uma tarefa fácil, mas o caminho certo é congregar e servir a Jesus, tá bom? Eu fico por aqui, que Deus te abençoe e te guarde e nos ajude nesses dias tão complicados e difíceis. Fiquem na paz.